E vem conferir a crítica do anime Clevats. E eu assisti um anime que chamou minha atenção desde o momento que eu li a sinopse, chamado Clevats. Baseado no mangá de mesmo nome, Clevats acompanha a história de um monstro daquele mundo, que um dia acaba encontrando um humano e pega como responsabilidade cuidar dele. A partir daí, ele e uma das suas principais inimigas, que era uma heroína daquele mundo, acabam juntando forças para poder salvar, para ele entender mais o que é aquele mundo, cuidar do bebê e ele mostrar como a humanidade não é tão ruim. O conceito desse anime é muito interessante, ele foi um anime que me surpreendeu muito, porque ele foi um anime que eu gostei bastante. Ele tem problemas, ele tem fatores que me incomodam, mas o saldo é muito mais positivo do que negativo. O conceito do primeiro episódio, ele acaba não chamando tanto a atenção, porque ele parece que vai seguir um padrão de muitos animes. Ele é um monstro que vai lutar contra os heróis são destruídos, e aí vai começar a jornada de aventura entre esse vilão, que acabou encontrando o bebê, e uma heroína que ele ressuscitou. Nesse ponto, eu acho que tem algumas diferenças de animes padrões que a gente vê, mas ao mesmo tempo eu senti que ele poderia cair numa mesmice que muitos animes de aventura acabam caindo. Eu acho que esse é o primeiro fator que eu acho que é muito interessante. É a forma que a relação entre o Clevats e a heroína acaba trabalhando ao longo da obra. Não é uma relação de amizade. Não é uma relação que no episódio 4 eles vão ser melhores amigos, que um vai se importar com o outro. Não. E eu acho que aí é que está a alma dessa obra, porque cada personagem que vai aparecendo ao longo desse anime, eles não vão virando aquela equipe de amigos que está vivendo uma aventura cuidando de um bebê. Não, o que vai acontecendo aqui é que eles transformam esse mundo num mundo de personagens cinzas. O que isso quer dizer? Normalmente, quando as pessoas criavam obras antigamente, eles tentavam fazer muito aquela ideia da diferença do bem e o mal. Você assistia uma obra e você sabia qual personagem era bom e qual personagem era mal. Depois de muito tempo que essas obras, principalmente em livros, acabou cansando, resolveram mostrar, e se o herói não fosse tão bom assim? E aí criaram esses tons de cinza. O que é os tons de cinza? São essas obras onde os personagens eles têm seus pontos positivos e negativos. Ninguém é 100% bom e ninguém é 100% mal. Todo mundo tem esses tons de cinza. E é isso que Clevats faz e que eu acho que é o acerto que faz os personagens funcionarem tão bem. O Clevats, por exemplo, ele seria o vilão de qualquer obra. Ele é o líder demônio de toda uma área. Mas aqui não. Aqui você vê que ele tem seus problemas, ele é um personagem que ele é malvado, mas ao mesmo tempo, ao longo da obra, ele vai aprendendo como que a humanidade, apesar de frágil, pode não ser tão ruim. E isso é interessante, porque em nenhum momento dos episódios que tem essa primeira temporada, você vê ele se amolecendo. Você vê realmente que ele muda a sua perspectiva do mundo através daquele bebê. Então você vê que ele continua sendo mal, continua sendo o rei demônio, continua querendo fazer maldades, mas ao mesmo tempo ele começa a entender a humanidade. Esse é o som de cinzas, ele é bom e ruim. O mesmo vale para a heroína. A heroína, ela acaba sendo alguém que normalmente seria aquela pessoa pura, que vai fazer o melhor para aquele mundo. Mas não, toda a jornada dela não é de heroína, é de vingança, que é o oposto que uma heroína normalmente faz no mundo. E o mesmo vale para a menina que aparece mais para frente, que serve mais para segurar as caixas e também ser a pessoa que vai cuidar do bebê, que também teve toda uma vida sofrida até ali e que não sabe muito bem qual que é a diferença do bem e o mal. Essa diferença que vai aparecendo nos personagens principais e nos secundários que vão aparecendo ao longo da obra acabam cativando por ser diferente do habitual que a gente vê em anime. E isso me agrada muito. A forma como eles apresentam os personagens, apresentam suas histórias e vão desenvolvendo, funciona. Eu acho que funciona mais os principais do que os secundários. Os secundários, principalmente quando aparece o reino, eu acho que eles aparecem muito pouco, são muito mal desenvolvidos e também tem um outro fator que é, eles acabam sendo expositivos, principalmente quando envolve poder. E quando você envolve poder ou quando envolve algumas religiões daquela área, você acaba vendo como que o anime ele tem muito desenvolvimento e tempo para os personagens principais, mas os secundários eles têm que apressar, então você vê que vira uma exposição de poder, do que eles são, do que eles não são. Isso não me agrada muito. Eu acho que o anime acerta muito no começo, acerta muito nos personagens principais, mas os secundários não tem o mesmo carinho e capricho. Tanto que o vilão dessa temporada, dessa primeira temporada, esse primeiro arco, ele é visualmente imponente, ele é impactante, mas no seu desenvolvimento ele parece até ser um pouco raso em certos pontos, algo que me incomoda bastante, considerando o potencial que o anime mostrou de desenvolver e trabalhar seus personagens como um todo. Outra coisa que eu acho que eles fazem muito bem seria envolvendo o mundo.
Eu acho o mundo de Clevates muito interessante. Eles estabelecem muito bem o que é a fauna, a flora do lugar e a ambientação. Você entende como funcionam as classes, você entende como funciona cada região, você entende como cada demônio de cada lugar funciona. E isso é interessante, porque não fica expositivo, porque eles vão apresentando ao longo da obra. Apresenta qual que é o poder de cada herói, como que funciona a parte da mensagem principal em volta daquele mundo, que é a parte da religião, e aí isso funciona bem, porque não para um locutor, um narrador, faz uma narração em off falando, aqui é o lugar tal desse planeta, aqui tem essa vegetação, não, você realmente consegue perceber que eles conseguem trabalhar bem esse conceito de mundo como um todo em Clevates. Isso me agrada. Por outro lado, eu acho que o anime, ele é muito precioso na parte de desenvolver o universo dele, eu acho que em alguns pontos eles apressam demais. Eu não sei como funciona no mangá original, mas quando você pensa no anime como um todo, fica visível que existem alguns arcos que são muito apressados. Você vê que eles têm muitos lugares que eles passam, e sim, esse ainda é a introdução desse mundo. Tanto que termina com eles indo para uma escola de magia, mas é a introdução desse mundo. Mas quando você vê, eles têm muitos pontos que são muito apressados, envolvendo ladrões, envolvendo a parte do reino, envolvendo também a parte do vilão, que eu acho que são muito apressadas. E de novo, esse anime tem essa oscilação. É óbvio que quando você pensa no que ele acerta muito bem em pontos que são fundamentais para uma obra funcionar. Mas existem outros pontos que me incomodam. E por isso que eu falo que ele é um anime bom, mas não perfeito. Porque ele é muito bom, mas não é perfeito. Porque você pode ver, ele tem ótimos personagens principais, mas os secundários eu acabo não gostando tanto por causa que não são tão bem desenvolvidos. Ele tem uma criação de mundo muito interessante, mas ao mesmo detalhe, carinho que tem de criação de mundo, ele acaba não tendo na parte realmente de desenvolver todas as histórias. Algumas são apressadas, algumas são muito rápidas e você não sente muito bem o que está acontecendo. Inclusive, em alguns momentos, até parece meio aleatório, aparece um personagem do nada e você fala, da onde esse personagem veio? O mesmo vale pro reino. Eu acho que o ponto mais fraco dessa temporada fica pro reino, porque o reino é um ponto principal dessa temporada. É o ponto do conflito final, que está tudo sendo desmoronado, que você vê que o reino não existe mais, e no final ele meio que vira só o ponto principal para a luta final. O reino deveria ser mais explorado, inclusive o rei. Inclusive com uma boa virada final. No fim, Clevates é aquele anime que tem uma boa trilha sonora, uma boa ambientação, uma animação mediana. Eu acredito que é uma animação que ela é boa para os padrões desse tipo de anime, que normalmente tem animações muito abaixo. Mas quando você pensa ainda poderia ser melhor, ótimos personagens principais, uma boa ambientação. Mas existem ainda muitos fatores que me incomodam, que eu acho que nas próximas temporadas podem ser melhoradas. Concluindo, Clevates é um anime com um potencial gigantesco, eu espero muito que as próximas temporadas funcionem bem, e feliz que a segunda temporada foi confirmada, porque ele tem ótimos pontos, mas infelizmente ainda tem muita coisa que tem que melhorar. E por isso que eu fecho Clevates com uma nota 8 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, achou do anime Clevates? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.